Começa agora na Catedral FM, Panorama Brasil. Olá, boa noite. Estreia agora na Rádio Catedral FM o programa Panorama Brasil, hoje apresentado por mim, deputado federal Hugo Leal. E esse programa começa toda segunda-feira, toda segunda-feira, 18h10 às 19 horas. Você fica informado sobre os temas políticos do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Nossa visão sobre os assuntos que influenciam nossa vida, nosso futuro. A cada segunda, um apresentador traz um tema e convidados diferentes. Contamos também com a sua participação. Portanto, pode ligar 3231-3560, 3231-3560, aqui os telefones da Rádio Catedral. Eu quero também registrar aqui minha satisfação de estar podendo voltar aqui aos microfones da Rádio Catedral, que comandei junto com o Márcio Pacheco aqui o programa Renovação durante 3 anos, uma satisfação muito grande, e hoje fazendo aqui o Panorama Brasil. E hoje eu vou fazer aqui o nosso tema de hoje do Panorama Brasil é álcool, drogas e segurança no trânsito. E para isso eu tenho aqui 2 convidados muito importantes e que obviamente tem tudo a ver com o tema. E o meu primeiro convidado é o professor José Mauro Braz de Lima, que é formado em medicina com doutorado em neurologia pelo UFRJ e pós-graduação em neurociência pela Universidade de Paris. Ele é um dos maiores estudiosos de álcool e drogas e também professor associado de medicina pela UFRJ. Então eu queria dar o meu boa noite ao professor José Mauro Braz de Lima, que vai nos também brindar hoje aqui com o seu conhecimento, falando sobre álcool, drogas e segurança no trânsito. Boa noite, professor Zé Mauro. Boa noite, deputado. Olha, e também aqui na nossa mesa, a minha querida amiga Marisa Dreis, que é assessora de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, nossa querida Polícia Rodoviária Federal. A Marisa já ocupou vários outros cargos na Polícia Rodoviária e hoje na frente da Secretaria de Comunicação. Nós vamos falar a questão da influência da questão do álcool, drogas e também os resultados que nós tivemos neste final de ano sobre este comportamento, sobre a questão do trânsito. Então, boa noite, Marisa. Boa noite, deputado Leal. Olha, satisfação, eu quero lembrar novamente, nosso tema do dia será álcool, drogas e segurança, e a segurança no trânsito. Quero agradecer também a presença aqui do meu amigo Uruan Sintra, da nossa Adriana França, também a nossa convidada aqui hoje está participando conosco, e meu querido, aqui já conhecedor, já participante de outros programas, Cláudio Castro. Dá uma boa noite aqui para os nossos ouvintes, Cláudio Castro, nosso advogado, nosso amigo. Boa noite, meu amigo Hugo Leal, Silvio Júnior, aos componentes da mesa, e a você, mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui na Rádio Catedral. Estamos juntinhos, certamente, já parabenizar o nosso amigo Hugo Leal por esse retorno aos microfones da Rádio Catedral. É uma alegria para a gente estar participando mais uma vez. Muito bom. Você que vai participar do nosso programa, fazendo a sua pergunta, né, aproveitando essas duas pessoas que estão da área de trânsito, da área do álcool, de drogas, eu vou também deixar aqui, para depois sortear no final do programa, um código de trânsito brasileiro. Para quem quiser conhecer um pouco mais das leis de trânsito, vou deixar aqui depois lá para o setor da amigos da rádio. No final a gente vai pegar as pessoas que estão fazendo as perguntas e vamos sortear um código de trânsito brasileiro. Pelo menos você vai saber um pouquinho mais sobre a questão do trânsito do Brasil. E eu vou aqui começar a minha fala aqui hoje, no nosso programa Panorama Brasil, com as informações que nós tivemos de final de ano, né, na Polícia Rodoviária Federal. E é interessante, os dados que foram fechados no dia 2 de janeiro, esses dados têm informações importantes do Brasil. Aqui o nosso programa é Panorama Brasil, então nós vamos falar também um pouco de Brasil, as situações, quantas operações foram feitas, quantos testes, principalmente nessa questão da alcoolemia, né, do álcool, nas estradas e, obviamente, se houve redução. Então, minha querida Marisa Dreis, o que você tem para nos informar aí desse balanço do final de ano e o que espera para o ano de 2015 na nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal? Então, deputado, é um prazer grande estar aqui com você, estar aqui com todos os demais, enfim. Olha, o fato que mais chamou a atenção é que houve redução do nível de acidentes em relação aos anos anteriores. Mas mesmo assim, quando a gente olha
para uma estatística e vê 127 pessoas mortas, a gente põe a mão na cabeça. 127, em que período nós tivemos? Do Natal até o Réveillon, isso? Do Natal até o Réveillon no Brasil todo. A operação foi fechada dia 2 de janeiro, isso? Na verdade, não é bem, a gente não está chamando de operação porque esse trabalho feito no final do ano, ele está inserido dentro da Operação Grande Rodovida, né? Então ela é um recortezinho, que são dados parciais, mas só entre o final do ano, entre o dia 20 de dezembro e 2 de janeiro. 127 pessoas é um número muito alto. Se você comparar com o mesmo período do ano passado, nós tivemos então uma redução, conforme você falou? Tivemos uma redução de 26%, né? Mas a morte de pessoas no trânsito, deputado, é muito preocupante, porque a via, o trânsito, ele não é lugar de vida, ou ele não é lugar de morte, ele é lugar de vida, de transporte, para as pessoas irem abraçar os seus irmãos, os seus familiares, se divertir no caminho do trabalho. Então não é possível que a gente tenha que conviver com 227 acidentes graves, e acidentes que todos eles poderiam ter sido evitados. Acidente, assim, é por isso que existe aquela campanha já que não foi acidente. Não foi acidente. Não foi acidente, porque a maioria tem como ser evitado. Olha, eu queria aqui agradecer a participação do advogado doutor Anom Velmovich, que pergunta exatamente sobre a questão de como endurecer, como tornar mais rígida a questão da lei seca e outras operações. Eu sei que não é a especialidade do professor Zé Mauro, mas eu queria que ele também passasse um pouco da experiência dele, do professor Zé Mauro, com relação a esse trabalho, não só no trabalho acadêmico, mas o que você tem visto, né, aqui no Brasil, com relação especificamente a esse tema álcool, drogas e, obviamente, segurança do trânsito. Bom, primeiro agradecer esse honroso convite, deputado. O que a gente tem acompanhado há muito tempo, desde quando era presidente do Detran, a gente já tinha alguns trabalhos, então isso também me contribuiu para o nosso trabalho na universidade. A gente tem uma linha de pesquisa sobre álcool, drogas e trânsito, e essa linha de pesquisa já desenvolveu diversos produtos, diversas teses, artigos e tudo. Inclusive, essa nossa trajetória se associou muito ao pessoal da França, a experiência francesa, que é uma experiência exitosa. É uma experiência que, como o senhor sabe, eles conseguiram reduzir o número de mortes na estrada de maneira fantástica, 16 mil mortes por ano, isso em início dos anos 90, e hoje 2013 com menos de 4 mil mortes, né? Então isso é uma queda assim fantástica, e um dos fatores mais importantes era o consumo de álcool, e hoje maconha. Na França, eles fazem o teste de álcool e cannabis sativa. Quer dizer, então isso hoje é importante no Brasil. Professor, do ponto de vista também da sua produção acadêmica, teve alguma diferença na edição, quer dizer, da Lei 11.705, da Lei Seca, depois no comportamento, na avaliação? Isso é perceptível também, não só na questão dos resultados, né, na redução dos acidentes, mas também nos trabalhos acadêmicos. Eu sei que, por exemplo, o senhor escreveu recentemente um artigo que vai além da lei seca. Isso para a gente também é importante, para ver que a gente não pode se acomodar, ainda tem muitos passos a serem dados, principalmente nessa questão da violência e do álcool. Então, acompanhando também o teu trabalho, deputado, porque esse trabalho já vem de algum tempo. Quando a lei seca foi instituída, nós estávamos lá em Brasília em 2008, estava convidado o especialista francês em medicina do trânsito, o Charles Messier-Guillon, da Associação Routière, e estava lá a promotora, Laura Rito. Quer dizer, estava o Ministério da Justiça, estava a Polícia Rodoviária Federal. Esse evento de 2008 foi através de uma alteração da lei que o deputado fez até na época, incentivando o controle da questão do álcool, e a instituição mais oficial do bafômetro. Então isso foi assim aguardado com muita esperança, e aí esse artigo exatamente para mostrar uma certa frustração, porque a lei prometia muito mais do que a gente imaginava, e no entanto em 2008 morriam em torno de 36 a 37 mil mortes por ano. Agora nós chegamos a 2014 com quase 50 mil mortes. Então a lei seca, ela sozinha não deu, mas eu acho que nós precisamos aí, deputado, rever um pouco a estratégia, porque a lei seca ficou muito importante no seu evento máximo, que é a Blitz, à noite, chama muita atenção, é aceita pelo público, ela é simpática,
mas como nós fomos no Tribunal Supremo Tribunal Federal, na audiência pública. Numa audiência pública, que o senhor estava lá também com o Fux, o que nós apresentamos, que gerou esse artigo para além da lei seca, foi que a lei seca não pode se basear só na blitz, ela tem que ter um passo na informação, numa informação inteligente, numa informação como um banco de dados, tem que ter um passo na educação nas escolas, como currículo, não só do currículo da universidade, mas currículo mesmo. E lei, né? Só para acrescentar aqui, eu quero até dar esse depoimento, enquanto deputado federal no meu primeiro mandato, havia dúvidas sobre a questão da alcoolemia, de estabelecer se a gente poderia fazer a alcoolemia zero, se isso era viável, porque outros países sempre estabeleceram uma dosagem, e foi fundamental, eu reconheço aqui de público, que foi fundamental o trabalho da Sociedade Brasileira de Alcoologia, que atestou tanto a Sociedade Brasileira de Alcoologia, que já estava à frente, quanto a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, atestaram que a única quantidade, o único índice aprovado ou ser autorizado seria o zero. Esse não tem como você errar. Os demais, todos eles podem trazer algum tipo de influência. Eu acho que isso foi fundamental e tem influenciado. O que a gente tem visto nas estatísticas, eu vou passar aqui a palavra aqui para Marisa, é que, na realidade, a questão do álcool em direção, por exemplo, nas estradas, elas não são tão presentes, né? Ela não é o primeiro item nos acidentes, nas estradas, nas rodovias. É a velocidade, é a ultrapassagem perigosa. Nas cidades, houve uma redução, nos grandes centros houve redução. Mas quando você vai para cidades médias e pequenas, aí é o desastre, aí é o absurdo. É que o Rio de Janeiro tem uma boa prática do controle da alcoolemia, São Paulo, mas o interior... Então, mas o que acontece, o que você assiste, exatamente isso. Você cuidou muito bem dos grandes centros. Talvez foi pela sua presença. Uma história do Detran daqui, né? E você acaba tendo esse resultado. O que acontece? O que desequilibrou essas estatísticas de trânsito no país todo? Foi acidente de motocicleta e atropelamentos. Eu queria saber da Marisa aqui, exatamente dentro dessa linha de raciocínio, se é correta, até pelos números que a gente tem apreciado ultimamente. Sim, Hugo, exatamente isso. Predomina como causa morte principal atropelamentos em rodovia, colisões frontais também, e até houve um endurecimento da legislação agora em novembro, que foi muito importante, que existe também, além do efeito econômico, o efeito simbólico, né? As pessoas discutem, porque quando se coloca uma multa de trânsito para ser paga a mais de R$1.000, assim, as pessoas param para pensar, por que o governo está botando isso tão caro? É porque coloca muito em risco a vida das pessoas, tal como a lei seca. Mas, isso estavam falando aqui, e eu acabei pegando uma estatística nossa, só para a gente ver que reduziu sim, mas tivemos 241 acidentes no ano de 2014, em função da pessoa estar dirigindo sob efeito de álcool, né? E o que mais interessante, a gente tem sido muito demandado. Pode falar. A gente tem sido muito demandado por várias empresas, e nós fazemos muitas palestras, inclusive quero depois, ao final, deixar à disposição também, sobre legislação de trânsito e a questão do álcool. E o que nós fazemos, né? Nós levamos sempre aqueles bombons de licor. Para mostrar isso. Mas você vai falar daqui a pouco, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, para poder o pessoal continuar ligando aqui, que ela vai falar sobre bombom de licor, aquele enxaguante bucal, isso tudo é lenda. Ela vai falar daqui a pouco, nossa Marisa Dreis, mas depois do intervalo. Vamos ao nosso intervalo. Panorama Brasil, volta já. Você está ouvindo Panorama Brasil. Estamos de volta com o programa Panorama Brasil. Participe, você também, pelo telefone 3231-3560. Repetindo, 3231-3560 aqui na Rádio Catedral. E se você participar, você estará concorrendo a um Código de Trânsito Brasileiro, para você conhecer um pouco mais da nossa legislação. Agora, no nosso intervalo aqui, antes do nosso intervalo, a Marisa Dreis, que é da Polícia Rodoviária Federal, estava falando sobre bombom de licor. Essa lenda que não pode comer um bombom de licor que eu posso ser parado na blitz. Fala pra gente, conta como é que tem sido isso, depois a gente vai dar o site aqui, o endereço, para quem quiser ter a palestra da Polícia Rodoviária
também poder participar. Mas conta aqui para os nossos ouvintes da Rádio Catedral. Então, deputado, é o seguinte, várias empresas têm nos chamado para falar um pouco sobre trânsito e tal, e aproveitam e pedem também que a gente aborde a questão do álcool e direção. Então, encontramos uma forma de abordar isso, levando o nosso etilômetro. E aí, com a proposta de dinâmica na palestra, é que as pessoas levem bombons de licor e consumam esses bombons de licor para a gente medir a quantidade de álcool e a partir daí explicarmos um pouco da legislação. O que acontece? No momento que a pessoa come esse bombom e meio que quase que a pessoa tem que comer o bombom e a gente colocar o etilômetro na boca dela, é claro que vai aparecer uma quantidade de álcool do bombom de licor no etilômetro. Mas por quê? Porque é o álcool que está presente na boca e não na corrente sanguínea, né? A boca a gente lava. Para lavar sangue não tem jeito. Quer dizer, tem, mas não é assim tão fácil, né, doutor Mauro? Demora mais. Demora mais, né? Tem que ir pro hospital e tal. Enfim, é uma diálise. Pois é. Então, aí o pessoal percebe que bombom de licor não é desculpa, a gente também leva enxaguante bucal e o que quer mais que as pessoas nos propõem a gente leva. Ô Marisa, esses dias a pessoa também me perguntou sobre isso, eu falei, olha, amigo, se você comer bombom de licor, não acontece nada. Você dá 5, 10 minutos, o álcool já vai desaparecer da tua boca. Mas se eu comer vários, se você comer vários bombons, vai dar outra coisa, não alcoolemia. Se você comer muito bombom de licor, vai te dar dor de barriga, vai te dar dor de cabeça, mas com certeza não dará no teste de alcoolemia. Mas atrapalha a direção também, né, deputado? Imagina, se ele comer, depende de quantos ele vai conseguir comer, quantos bombons ele vai conseguir comer. Porque a gente tem que acabar com essa, porque essa lenda fica assim, não pode nada, não pode nada. Tem, ele tem um índice, a própria legislação que regula fala que é aquele índice do aferimento do aparelho e mais uma possibilidade da pessoa ter uma pessoa, por exemplo, que é diabética, pode ter uma halitose, ele pode desenvolver um hálito que é semelhante, mas nunca mais do que 0,2, que seria dentro do 0,2 do sangue e 0,1 no etilômetro, no bafômetro. Então isso a gente tem que acabar com alguns mitos, e esses mitos precisam ser superados exatamente para a população no geral entender o que significa isso. Deputado, mas o mais engraçado é o que vem depois, são as perguntas após o teste do etilômetro. O que acontece? O público normalmente quer que a gente defina, mas quanto tempo depois que eu bebi eu posso dirigir? Aí a gente fala assim, olha, 2 dias, 3 dias, aí o pessoal vê, mas como assim? Porque não há como a gente determinar essa quantidade, nem a quantidade de horas que uma pessoa pode dirigir. Não pode, tomou álcool, não pode dirigir. E ponto. E a gente explica que a questão da altura, do peso, se tudo comeu antes, depende do metabolismo, etc. Mas o que eu percebo é questão cultural muito presente. Muitas pessoas na palestra não querem aceitar essa realidade. Dizem, mas eu não vou poder beber, vai. O que não pode é dirigir depois. Mas beber pode. Não tem problema nenhum. Mas essa questão cultural, acho que a gente precisa mudar. Inclusive, eu já andei sendo apresentada aí alguns comerciais de algumas marcas de bebidas alcoólicas que estão fazendo peças publicitárias muito interessantes, mostrando que o dirigir não funciona bem com bebida alcoólica. Definitivamente isso não combina. Se você for fazer, se você tem essa opção de beber, beba, mas obviamente não dirige. A gente vai agradecer aqui também, vou registrar aqui nossa animadíssima presença aqui do professor Dr. Marcos Musafir, ex-secretário de Saúde do Estado, e também uma das pessoas maiores especialistas na área de trânsito, na área também da área de trauma. Então, Dr. Marcos Musafir, dá o nosso boa noite aqui para a Rádio Catedral, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado, deputado Hugo Leal, todos os seus ouvintes, boa noite. Estou aqui à disposição, pode falar. Nós estamos falando aqui hoje, o tema é álcool, drogas e segurança no trânsito. E nós estamos aqui, a Marisa Dreis, que é a nossa assessora de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, falando dos dados, das estatísticas do final do ano e também dessa questão das abordagens, do esclarecimento sobre a questão do álcool e a influência que ele tem na questão da condução do veículo. E eu fiz uma pergunta também, antes de passar para o professor Zé Mauro, depois para o professor Musafir, eu queria registrar aqui também a participação da Marilena Luiz Costa Pereira, de Itaboraí. E ela faz um registro aqui que a gente já comentou e mais uma vez é grave. Ela diz que
lá em Itaboraí tem notado que o número de acidentes de motos é enorme. No meu bairro não respeito sinalização e não há fiscalização. E cada vez mais a questão da motocicleta vai produzindo mortes e lesões, né? O doutor Marcos Musarino com certeza sabe, foi diretor-geral do INTO aqui, do Instituto de Traumatorpedia, sabe muito bem o que significa isso. Mas nosso panorama aqui é geral, nosso panorama é Brasil, então nós estamos falando dentro dessa linha. E eu queria aproveitar aqui a presença do professor Zé Mauro Braz, que é um especialista nessa área do álcool e também de outras drogas, para falar dessa outra influência. Nós estamos tentando na Câmara, não. Na realidade, a lei não fala do álcool, né? A lei não é só sobre álcool, é qualquer substância psicoativa. Como é que é a influência dessas outras substâncias, professor Zé Mauro? Quando fala de álcool e outras drogas, num termo genérico, é substância psicoativa, são todas as substâncias que atuam sobre o cérebro, diminui a tensão, diminui o cuidado. E uma questão importante é que hoje o consumo de maconha é muito divulgado, tá uma campanha aí de liberar. Aí se o álcool já é uma droga liberada, imagina liberar mais uma, quer dizer. Então, aí a maconha influencia, porque ela tem um efeito inicial meio sedativo. Então, relaxa. Então, a questão que nós discutimos muito tempo, vem discutindo, é que não é um problema do álcool tornar o motorista, o condutor embriagado. É que, às vezes, uma pequena dose, dependendo da sensibilidade de cada um, já pode ser um fator que altere o cuidado no dirigir, a vigilância, ou mexa com uma questão que é importante, é a desinibição. Então, quando a gente fala, às vezes, excesso de velocidade, o indivíduo apela para o excesso de velocidade porque, às vezes, está sob efeito de álcool também. Quer dizer, ultrapassagem de sinal, quer dizer, são vários comportamentos em que não é a questão da embriaguez, mas é o efeito do álcool euforizante na fase inicial. Às vezes até medicamentos. Medicamento. As pessoas têm que prestar atenção na hora que tomam um medicamento, porque o medicamento também pode ter um efeito, pode ter um efeito relaxante ou... Os benzodiazepínicos, né? E quando a gente está cuidando dessa questão, lá na universidade tem uma tese agora de mestrado que a gente está orientando, é sobre a questão dos caminhoneiros, que estão sob uma tensão de dirigir, de carga, além dos problemas de infraestrutura, estrada, eles estão sob tensão do trabalho, e muitas vezes são dono do caminhão. Principalmente porque eles não obedecem o tempo de direção. Nós estamos num debate intenso lá na Câmara. Eu tenho, junto com o nosso amigo que está hoje nos Estados Unidos, o Risotto, né? O nosso Risotto, que tem escreveu livros sobre recall e tem feito um trabalho intenso para poder estabelecer um prazo para poder dirigir. Eles querem dirigir 18 horas por dia. Algumas pessoas dirigem 20 horas por dia. Às vezes sequenciado, parando 30 minutos. Isso não pode, não há ser humano que consiga superar. Nós temos uma visão constitucional. A Constituição fala 8 horas mais 2 horas extras. E acabou. Querem fazer com 14, querem fazer com 16. Isso é que não pode. E aí, para poder aguentar uma jornada dessa, ele faz uso de álcool ou das outras drogas, rebite, o chamado rebite, também, que é preocupante. Então essa coisa do intervalo do descansar, obedecer essa recomendação legal, é porque nós tivemos algumas vezes com os caminhoneiros, sobre esse projeto de tese que está desenvolvendo, são condições de vida também, às vezes eles param, comem de maneira irregular, não descansam, aonde eles param, às vezes tem droga, determinados postos. Claro, né? A oferta é grande. A oferta é grande, então, deputado, é um desafio enorme. E quando falou em questão Brasil, né, que o panorama Brasil, eu estou vindo agora do Piauí, um dos grandes acidentes é moto, vendem muita moto no interior e atropelar jegue. Atropelo de jumento, porque o jegue ficou aposentado com a moto. Então, eu queria aproveitar isso é um problema sério. 30% acima da média do Brasil é o número de mortes na região do Piauí. E eu queria aproveitar essa sua manifestação, a gente vai depois perguntar aqui para Marisa como é que nós vamos utilizar os outros instrumentos
que detectam outras drogas. Isso já existe no mercado, já existe testes são rápidos, né, de toxicológicos. Isso vai ser, obviamente, em breve tempo, esse ano ainda, eu acredito que isso já possa estar sendo executado. Se larga a janela ou baixa a janela, aí é definição da própria legislação. Mas eu queria voltar a esse assunto que me incomoda bastante, incomoda com certeza os nossos ouvintes, outros ouvintes estão mandando essas informações com relação à questão da moto. O professor Marcos Musafir, que foi diretor do INTO e também secretário de Saúde, como é que quantos leitos, né, tem uma estatística, quantos leitos hoje nas emergências, nos hospitais, em média, são ocupados com acidente de trânsito, especialmente a questão dos acidentes de moto, né? O número é grande, varia de unidade para unidade, mas a média de vítimas vulneráveis, que são os pedestres, os ciclistas e principalmente os motociclistas, de em torno de 40%. Se somar todos os acidentes de trânsito, você chega hoje a 60% dos leitos dos serviços de ortopedia e de terapia intensiva dos hospitais que atendem emergência com causa do traumatismo ligada ao aumento da velocidade, principalmente, ao desrespeito às leis do trânsito, a questão do uso de substâncias não permitidas, a falta do capacete, o uso inadequado do veículo, tudo isso se soma e aumenta o número de vítimas. É impressionante porque cada vez mais o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele vai ficando carregado porque essa questão do trauma, infelizmente, quando não vai a óbito, né, quando não morre, ele fica politraumatizado e isso deixa ele numa situação delicadíssima para o resto da vida ou por um período, incapacitado para o trabalho. Tudo isso tem um desdobramento não só emotivo, mas também laboral e econômico, né? Isso é. Sem dúvida, essa pessoa deixa de produzir e ela vai gerar despesa para o sistema de saúde. Isso, exatamente. A gente costuma dizer que quem paga a conta é a saúde, apesar de não ter sido a causadora, essa doença, trauma, precisa ser enfrentada com uma vacina chamada prevenção, a promoção da prevenção, a educação para o trânsito, a melhoria das condições viárias, dos veículos mais seguros, todos os fatores que você puder melhorar em torno do cidadão para que ele não se acidente, vão valer a pena. Mas essas pessoas, muitas delas ficam com sequelas e ficam em trabalho de reabilitação, nas unidades de reabilitação, gerando despesa constante e não produzindo mais, infelizmente, para sua família. Não é por acaso, com certeza, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o senhor já teve a oportunidade de trabalhar lá em Genebra, que acabou a própria OMS assumindo a responsabilidade sobre a questão da prevenção do trânsito. Não foi a segurança viária ou a área de transporte dos países, foi a saúde, porque se tornou um caso de saúde pública. Exato. Hoje essa é a realidade. Não é por acaso que a OMS discutiu o tema, a década mundial das ações de segurança viária. Foi originário, essa década que nós estamos vivendo agora, de 2011 até 2020, originário de um documento da Organização Mundial da Saúde. Isso é o exemplo claro que o senhor está falando aqui. Queria deixar registrado da sua contribuição pessoal e do exemplo que foi a Lei Seca, motivador, incentivador para que esse documento fosse criado e a ideia da década surgisse lá na Organização Mundial da Saúde. O primeiro evento foi em Moscou. E o próximo evento será este ano aqui no Brasil, em Brasília, em novembro. Isso. A segunda Conferência Mundial Ministerial sobre Segurança Viária será em Brasília, a partir, se não me engano, dia 11 de novembro. Acho que temos que 18, 19. Nós temos que nos preparar para poder também não passar tanto vexame. Aí eu já vou falar, eu vou falar em vexame, eu vou falar da Marisa não, mas a gente tem que mostrar as estatísticas têm sido, algumas delas, positivas. E eu queria ouvir de você também quais os outros dados que você tem e como aí eu queria agradecer a participação do Leonardo Câmara do MEA, que pergunta também sobre a questão da fiscalização sobre o tempo de direção. Então são duas coisas, a estatística que você tem, que você está trazendo mais uma outra estatística, e a questão do tempo de direção. Então, deputado, com relação ao que falou aqui, trouxe à tona a questão das motocicletas, só no ano de 2014 nós tivemos 481 casos de queda de motocicleta. É muita coisa.
Nas estradas. Só rodovias. E sem contar os acidentes que acontecem envolvendo motocicletas, porque esse número aí seguramente dobraria. Isso aqui é a queda da motocicleta ele sozinho, por qualquer razão, né? E dessa queda resultaram 25 mortos e 516 feridos. É muito alto. E a gente olha para a quantidade de mortos que aconteceram em função de acidentes envolvendo motocicletas, e aí a gente já vai com esse número para 71, pessoas de 25 a 30 anos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a gente vê que é uma idade muito baixa, né? São pessoas praticamente no começo da sua vida laboral e entram nesses acidentes. Se a gente faz uma fiscalização, encontra um grande número de pessoas sem carteira de habilitação, e eu não falo aqui só do ponto de vista legal, porque a pessoa que não tem a carteira de habilitação é uma coisa, mas muitas vezes essa pessoa também não sabe dirigir uma motocicleta, porque é diferente. Fazer a motocicleta andar, conduzir, é fácil, se você está sozinho lá no quintal da sua casa. Agora, dirigir uma motocicleta dentro de um ambiente onde há outros motoristas também transitando, leis de trânsito, é preciso que a pessoa saiba. E o documento facilita muito que ela conheça isso, que foi treinada. E a gente não encontra isso. E continuam acontecendo os acidentes dessa forma que continua sendo preocupante. Eu costumo dizer também, quando eu sou chamado para poder fazer palestra, para poder falar, que eu sei que é uma brincadeira, mas eu costumo dizer o seguinte: olha, gente, vai faltar, não é mão de obra, não, vai faltar homem, porque a maior parte dessa violência, tanto a violência do trânsito quanto a violência urbana, quem morre são os homens, de 3 para 1. 3 homens para uma mulher. Eu estou dizendo, vai chegar uma hora que não vai ter, vai acabar a mão de obra, vai acabar, porque isso é um fator inevitável. Estão morrendo jovens aqui, 25, 30 anos. Se você fizer essa estatística nos grandes centros ou nas áreas, cidades médias, você vai detectar, às vezes, 18 anos, 19 anos, 20 anos, porque é exatamente a linha do ímpeto, a pessoa quando está no momento do ímpeto. Então, não resta nenhuma dúvida que nós estamos enfrentando uma tragédia, e isso é necessário, infelizmente, como foi dito aqui, não é a lei seca que vai poder resolver isso, mas são muitos outros exemplos que o país vai ter que fazer, a mudança de comportamento. Você não pode vetar ou proibir a venda de motocicleta, ela é um instrumento ágil, de agilidade, as pessoas usam. Agora, tem que ter um instrumento de fiscalização forte para que evitem, exatamente, senão você vai investir, né? A economia vai bem, mas a saúde vai mal. E esse dinheiro que você ganha na economia, você vai acabar gastando na saúde. Eu acho que é isso que tem acontecido, e é isso que nós temos, essa mudança que nós temos que fazer. Está no nosso intervalo aí? Tá bom? Podemos mais fazer uma perguntinha aqui para deixar para o segundo. Eu queria aproveitar aqui, a Marisa não respondeu. Marisa, como é que é essa circunstância da abordagem dos motoristas de caminhão que também sofre essa fiscalização do ponto de vista do consumo de álcool ou de outra droga, e também do seu tempo de direção? Nós temos feito operações pontuais, é uma fiscalização difícil, e a gente apura esse tempo de direção a partir do disco do tacógrafo, mas é importante também ressaltar a colaboração de um órgão que é o Ministério Público do Trabalho, que tem estado presente conosco em muitas dessas circunstâncias, e inclusive fazendo visitas a essas empresas, no caso, quando a gente flagra esse excesso de horas trabalhadas, né? Mas ainda há muita desinformação e ainda há muito abuso, mas a gente fiscaliza sim, e no caso de quererem denunciar, é muito bom também a colaboração das pessoas, telefonando para 191, se for o caso a empresa ou a placa do veículo, pode falar, e a gente prioriza a fiscalização, por ser uma questão de segurança de todos. Exatamente, a gente está preservando a vida daquele motorista e das outras pessoas que estão nas rodovias e obviamente também correm esse risco. Eu também tenho a participação do Cristiano Martins aqui de Vila Isabel. As leis que coíbem o uso de drogas geralmente são punitivas. Não seria melhor começar a fazer mais campanhas educativas? Eu vou deixar isso aqui para o intervalo, podemos chamar o intervalo? Então nós vamos chamar o intervalo e vou perguntar aqui tanto, né, para o doutor Marcos Musafir quanto para o professor Zé Mauro sobre essa circunstância, a punição e a educação, como é que elas caminham, né? Eu acho que juntas, mas a gente vai ouvir essa resposta depois do nosso intervalo.
Você está ouvindo Panorama Brasil. Bom, estamos de volta com o programa Panorama Brasil. Eu queria que você participasse pelo telefone 3231-3560, repetindo, 3231-3560, aqui nos microfones, Hugo Leal, e recebendo a honrosa visita da Marisa Dreis, da Polícia Rodoviária Federal, Dr. Marcos Musafi, ex-secretário de Saúde e presidente da SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e professor José Mauro Braz de Lima, professor da UFRJ na área de Oncologia. E eu encerrei aqui o último bloco, perguntando exatamente sobre a questão das educação e punição. Vocês, professores, que obviamente vão entusiastas da educação, como é que fica essa circunstância? Como é que você educa com relação à questão do álcool e das outras drogas? Como é que você fala? E como é que você pune? O que é necessário para essa punição? Então, eu, como o meu querido amigo Marco Musafi, quer dizer, professor de uma universidade federal, nós não temos, por exemplo, a temática como dentro do currículo regular, a questão de segurança viária, a questão de álcool e droga, por exemplo, deviam fazer parte do currículo. Formar um médico hoje, formar um psicólogo, um enfermeiro, quer dizer, a área da saúde tinha que ter esse tema. Então, deputado, eu acho que isso é uma questão que já foi levantada algumas vezes, que a lei seca, ela incorpora também informação, educação, sim, conscientização, claro, e precisa ter ações proativas fortes na educação, porque a educação vai dizer até onde vai a ação das drogas sobre o cérebro, quais são as recomendações, e isso ao lado da questão jurídica também da responsabilização, porque quem bebe e dirige deve estar sabendo que ao dirigir sob o efeito do álcool, ele pode estar entrando naquela questão do dolo eventual. Dolo eventual. Então, eu acho que precisa trazer essa conscientização e a lei, a partir daí, reconhecendo que o indivíduo sabe do que pode acontecer, ser mais responsabilidade. Na França, e nos Estados Unidos também, mas na França, o êxito do processo de redução de mortalidade fantástica que teve foi a punição e educação. Lá nas escolas secundárias, tem matéria para os alunos que vão entrar na faixa de obter sua licença, sua permissão. Permi é permissão para dirigir, porque é uma concessão, né? Então eu acho que aí, como legislador, tem trabalhado nisso. Previsão legal já existe. Artigo 74 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse código que eu vou sortear daqui no final do nosso programa. Artigo 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Isso não acontece. E depois aqui ainda vem falando como deve funcionar a questão, no artigo 76 diz, a educação para o trânsito será promovida na pré-escola, nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, agora nem existe mais isso, agora é fundamental e médio, por meio de planejamento e ações coordenadas. Ou seja, previsão legal já existe, agora falta essa vontade. Há sempre uma discussão do ponto de vista, principalmente com os pedagogos, com os educadores, que não merece ter uma educação para o trânsito. Tá bom, não precisa ter uma disciplina de educação para o trânsito, mas então uma educação, uma comportamental, cidadania. Professor Marcos Musafi, o senhor que já passou por tantos cargos, tantas oportunidades teve na vida também no executivo e também como médico, punição e educação. Qual a sua visão sobre isso? A educação para a criança, ela é essencial. E países como a Suécia, por exemplo, reduziram esses acidentes no trânsito, mudando o comportamento das crianças que conseguem influenciar os pais, não o inverso. Primeiro, então, educar sempre, divulgar, promover, orientar, fazer o trabalho maravilhoso que o grupo de Operação Lei Seca aqui no Rio faz, com palestras em colégios, em empresas, em fábricas, órgãos públicos, universidades, ajuda muito. Então, promover, divulgar a informação que o trânsito é um ambiente de risco e que pode acabar trazendo a cada família momentos de satisfação, de prazer, de lazer ou de tragédia. Mas, culturalmente, no mundo inteiro, não só no Brasil, a punição, ela tem um caráter educativo também. Sim, claro. Eu conheço dezenas de pessoas
que hoje não saem mais com seu carro porque foram punidas pela Operação Lei Seca em vários lugares do país e que, portanto, elas não querem mais ser punidas, não querem os pontos na carteira, pagar essa taxa, esse tributo alto, então eles usam outra forma de transporte. Então, elas se educaram. Então, é um conjunto. Eu entendo que a punição é uma parte do complexo sistema da educação para o trânsito. Seja com crianças, seja com adulto, né? Nós também somos, quando crianças, educados. Isso. Quando a gente faz alguma coisa que não faz, há uma punição, antigamente o castigo, não é que seja não poder assistir televisão, tem que ter exatamente a questão do limite, e o limite é a questão da legislação. E deputado, hoje eu tenho uma filha de 20 anos, a Rebeca, ela vive a geração com os amigos dela, geração sem cigarro e sem álcool. E quando vão sair, eles saem em vans para ir às boates. Eu costumo dizer o seguinte, a lei seca para uma geração, para algumas gerações, as nossas gerações, que foram acostumadas a achar que tudo isso é normal, é difícil você incorporar, então a punição é importante. Agora, a geração que começou, a lei seca hoje tem 6 anos, a geração que tinha 12 anos naquela época, hoje tem 18 anos, há 6 anos atrás, é uma geração que já nasceu sobre essa égide. Então ela já sabe, já conscientizou, então ela vai passar por uma geração, isso que eu falo que é a questão da mudança do comportamento. Isso já está aos poucos, é como a questão do cigarro. E nós vamos ter que acompanhar isso, esse monitoramento vai sendo permanente. Quando a educação é fundamental, quando a educação falha, infelizmente tem que entrar a questão da punição. Isso é inevitável. Então, as duas circunstâncias convivem. Olha, tem uma pergunta aqui, uma participação do Antônio Carlos Barbosa Costa, de Cocotá, lá na Ilha do Governador. Ele faz uma pergunta interessante. Ele diz, como fica a situação do sacerdote que celebra várias missas no mesmo dia e depois vai dirigir? Eu aconselharia não dirigir, mas até porque o vinho eucarístico, o vinho que é utilizado nas celebrações, não é um vinho com teor alcoólico tão alto, né? Também o que ele bebe também é um pouco, pelo menos o recomendável é esse, né? Tem alguma influência? Não. Tem. E essa influência fala com o professor Zé Mauro Braz, que é especialista em oncologia. Qualquer um de nós que fizer uso de uma dose de bebida alcoólica, quer seja uma cerveja, 300 ml, quer seja uma taça de vinho. Mas o padre não usa. Não, estou dizendo em geral, para as pessoas saberem. Então, para saber, isso é para informação do programa, né? Claro. E é a educação que devia ter, é o metabolismo do álcool, né? Que muita gente não sabe, nem na medicina é dada essa matéria, às vezes, o metabolismo do álcool, né? Não aparece no currículo, né? Foi de forma médica, não sabe. Mas qualquer dose padrão, cerveja 300 ml, vinho 150 ml, uma taça, ou a uísque, a vodka ou cachaça 40 ml, qualquer uma dessas doses padrão, a quantidade de álcool puro no sangue, depois de 15 minutos a 20 minutos, é de 0,2 gramas de álcool puro por litro de sangue. É bastante coisa, fica bastante coisa, né? 0,2, e isso dá no bafômetro 250 miligramas por litro de álcool no ar expirado. Então essas noções básicas têm que ser bem passadas na educação. E aí, como o deputado foi presidente do Detran, eu acho que, vamos dizer assim, nas autoescolas deviam passar também isso. É interessante, um amigo meu mencionou isso, ele falou assim, eu fui para uma aula, teve que fazer reciclagem, porque estourou a pontuação, tudo mais, teve que ir lá voltar a reciclagem, ele foi assistir uma aula sobre a questão do comportamento e álcool e direção. Ele falou, passou um vídeo de 40 minutos, que ele falou, até hoje eu não entendi porque aquele vídeo estava passando, não tinha nada a ver com álcool, nada com direção, nada, era um vídeo de só aquele motivacional. Meu Deus do céu, já que ele vai ficar ali 40 minutos, então aproveita para poder passar algum conhecimento. E então, falando em conhecimento, pode falar. Então, porque quando se tem o álcool, a questão do álcool no sangue, como a Marisa estava falando, o tempo de degradação de uma dose básica é em torno de 5 a 6 horas, porque entra numa curva, você faz a curva, a meia hora depois do consumo, você está no pico da concentração alcoólica no sangue. A partir dali, começa a ter um decaimento em torno de 4 a 5 horas. Tá.
pelo metabolismo natural. Né? Olha, é uma satisfação poder fazer um programa desse, mas são tantas dúvidas. Primeiro eu vou avisar o Antônio Carlos, Antônio Carlos, se você conhecer o padre, pede para ele não dirigir não, levar alguém vai levá-lo, para ele celebrar várias missas no mesmo dia, mesmo domingo. Bom, eu quero agradecer aqui a presença, mas antes eu vou pedir aqui para Marisa Dreis dar a sua intervenção final e também as informações de onde localizá-la para quem quiser fazer contato. Marisa, rapidamente aí, 30 segundos para você. Bom, 30 segundos, então vamos lá, né? Vamos. Quem quiser participar ou solicitar as palestras da Polícia Rodoviária Federal, pode enviar e-mail para nucom.rj@prf.gov.br e no assunto colocar solicitação de palestra e a gente atende a todos de acordo com, temos um grupo de palestrantes e de acordo com a localização, pode ser escola, comunidades, igrejas, nosso interesse é levar essa educação aí para todos, porque conforme o Dr. Mauro falou, nessas palestras a gente nota o quanto é importante o aspecto técnico, Sim, né? claro. Que muitas pessoas não conhecem. Bom, eu queria agradecer também e dizer o seguinte, essas informações vão estar no site da Rádio Catedral, vão estar também no site, no nosso Facebook, para quem quiser, né, dar continuidade. E o professor Zé Mauro também, a sua intervenção final e também como localizar o professor Zé Mauro. Então, mais uma vez, agradecer a esse honroso convite. Está sempre há muito tempo com um deputado e aqui agora com Marisa e com o nosso amigo Marco Safi. Mas a primeira universidade, nós temos uma linha que tem desenvolvendo, a gente faz umas reuniões técnicas abertas para falar sobre álcool e droga, e eu vou deixar apenas o meu e-mail, então é jmbl@globo.com e lá nós temos jmbl, José Mauro Brasileiro, @globo.com, que a gente fica assim à disposição, e nesse grupo da universidade a gente tem várias teses em desenvolvimento, uma delas é álcool, droga e trânsito. Se for no Google vai achar um monte de informação, o professor Zé Mauro é fantástico. Professor Marco Zafir, nosso agradecimento pela sua presença. Eu que agradeço, cumprimento o deputado pela importância e relevância desse tema, que a cada vez que é falado, certamente salva mais vidas. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez à Rádio Catedral, queria agradecer a todos os nossos ouvintes, dizer que quem ganhou o nosso sorteio foi a Marilene, é isso? Marilene, lá de Itaboraí. Então, está aqui, vou separar aqui nos amigos da rádio. Eu quero também aproveitar esse momento para poder agradecer a todos os nossos ouvintes, as pessoas que puderam estar conosco, fizeram as suas perguntas, e agradecer também aos meus eleitores. Muito obrigado, uma boa noite e que Deus nos abençoe a todos. Panorama Brasil volta na próxima segunda.